Estou chegando agora, nesse dia chuvoso, que todos nós poderíamos estar dormindo agora, descansando, tá? Mas estamos aqui, tá? Com vocês, todos apostos para, digamos, fazer essa aula, tá? Com todos vocês. E é o que eu falei já antes, que a recompensa virá depois. Não fiquem achando que nós estamos aqui e estamos nos sacrificando, era para estar dormindo. Gente, a recompensa vem depois. Então, cada um sabe o objetivo e sabe onde quer chegar. E, com certeza, isso não é à toa, certo? Que vocês estão fazendo. Beleza? Então, sejam bem-vindos à nossa aula, tá? E que com certeza será muito bem legal, beleza? E bem conduzida. Então, vamos começar agora nessa quarta questão, que nós paramos na terceira, tá? Na aula passada. Então, na quarta questão, ela é uma questão que ela fala também, continuando a isomeria, tá certo? E vamos dar ênfase a uns pontos interessantes que, evidentemente, ele possa não ter falado na questão, mas o aluno tem que prestar atenção nesse ponto de vista que ele está mencionando. Por exemplo, ele deu aqui grupos de substâncias, tá? Que estão em pares. Por exemplo, propanal e propenol, etoxetano e metoxpropano, 1-hidroxi-2-etilbenzeno e 1-hidroxi-3-etilbenzeno, 1-hidroxi-2-N-propilbenzeno e 3-fenilpropanol, ciclohexano e metilciclopentano. Então, ele deu essas substâncias e quer que o aluno identifique os tipos de isomerias nesses pares, tá certo? Então, o primeiro que nós iremos ver é o propanal, e propenol. Então, trata-se de que tipo de isomeria? Difunção, tautomeria, metameria, compensação. Então, vamos lá relembrar, tá bom? Propanal trata-se de um aldeído. Então, iremos ter aqui, ó, essa primeira substância, ela trata-se de um aldeído, onde esse aldeído ele vai apresentar 3 carbonos, prop de 3 carbonos, AN de ligação simples, certo? AN de ligação simples, e AL por tratar-se do aldeído em si. Então, vamos colocar aqui, tá, o aldeído, o grupo do aldeído, para que o aluno possa pensar direitinho a respeito dessa substância. Pois bem, vocês viram comigo a aula passada que quando um aldeído ele passava a transformar-se em um enol, aí nós tínhamos tautomeria. Jussier, mas só que você falou que envolvia um equilíbrio químico, e aí não está citando. E aí, então, vou marcar função? Não. Lembrem-se bem, toda vida, quando ocorrer um enol se transformando em um aldeído se transformando em enol, ou enol em cetona, ou cetona em enol, aí eu vou ter um tipo específico de isomeria que é chamado de tautomeria, tá certo? Que essa tautomeria aqui ela é chamada de aldoenólica, onde um enol está se transformando em um aldeído e vice-versa. Não é função. Por quê? Esse grupamento aqui, digamos, enol, ele não entra na classe das funções normais, tipo como álcool, né? Tipo como um ácido carboxílico, um amino, uma amida. Ele não vai entrar. Um éter, ele não entra na classe das funções, tá? Então, esse é um caso específico onde essa substância, tá, que é um enol, está se transformando em um aldeído, ele é específico, tá certo? Então, quando essa ligação pi, que está presente aqui na carbonila, tá certo? Ela vier para essa ligação carbono-carbono, aí gera uma insaturação entre carbonos. Aí esse hidrogênio ele será
atraído pelo oxigênio, que é o grupo mais eletronegativo do pedaço, e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, daí ele transformará em uma outra substância que receberá o nome de enol. Então, isso aqui repete, tá certo? Ó, o grupo CH3 está sendo repetido, tá? Depois, CH continua aqui. Mais adiante, ó, vou ter a dupla ligação, ou seja, a insaturação, como a gente pode ver, a formação do grupo OH com a chegada do hidrogênio ao oxigênio e o hidrogênio que já estava ligado antes a esse carbono, tá certo? Então, nós temos essa estrutura, como você pode ver aí. Daí, essa configuração também pode dar um retorno para a formação do aldeído novamente, onde essa ligação pi aqui, ó, ela, na verdade, ela pode ser deslocada novamente aqui para ficar carbono, oxigênio, e o hidrogênio retorna para o grupo carbônico, gerando aí o hidrogênio ligado a carbono. Então, aí volta a ter aldeído e, normalmente, eu passo a ter a troca dessa função. Então, eu tenho onde um aldeído se transforma, certo, em um enol, e um enol se transforma em um aldeído, daí nós iremos chamar esse tipo de isomeria de tautomeria, tá certo? Isso aí é interessante. Que pode acontecer entre uma acetona e um enol, e um enol e um aldeído, tá? Então, pode acontecer entre eles. Então, isso aí chama-se de tautomeria aldoenólica. Então, deixa eu colocar em azul para ficar em destaque. Então, temos aqui, ó, vou colocar aqui por causa do devido espaço, tá? Eu tenho uma tautomeria, certo? Tautomeria, que é onde ocorre o equilíbrio, mas não necessariamente ele iria dizer que tem esse equilíbrio, mas o aluno ia lembrar que a tautomeria vai ocorrer entre quais casos? Enol, cetona, enol, aldeído, certo? Então, a tautomeria, que é chamada de aldo, por que aldo? Porque está fazendo referência ao grupo aldeído. Enólica, porque ele está se transformando em um enol. Então, tautomeria aldoenólica, tá? Refere-se a esse tipo aí de situação. É específico, tá certo, gente? Não esqueçam desses detalhes, tá? Já nesse outro grupo de participantes entre etox-etano e metox-propano, esse segundo, vamos lá. Etox tem 2 átomos de carbono, não é verdade? Então, eu tenho aí, ó, um grupo CH3, Et representa 2, beleza? Então, estou colocando aqui 2 carbonos por representar Et. Depois, o termo ox, então tem oxigênio, tá? Etox, trata-se de um éter, tá certo? Então, etox, repete lá, etano. Então, etano novamente, ó, et de 2 carbonos, tá? Então, eu vou colocar os 2 carbonos. Eu já estou colocando os hidrogênios para fechar a valência, tá? Para não perdermos tempo, já que eu sei que é saturado. Então, etox, etano. Trata-se desse ponto aí. O que é que a gente, dessa substância? O que é que nós estamos percebendo? Veja bem, que é uma cadeia que está heterogênea, a presença de heteroátomo. Aí o aluno lembra do seguinte: você falou que tem presença de heteroátomo, então configura o quê? Metameria, ou isomeria de compensação. Tá? Então, veja que o heteroátomo está entre os carbonos 2 e 3 da cadeia. Tá? Olhando a outra substância agora, que eu vou analisar, representa o quê? Metox-propano. Então, met quer dizer que eu tenho um átomo de carbono, tá? Ó, met é um átomo de carbono. Ox representa um oxigênio, certo? Que está entre carbono, não. Metox, tá? É um éter. Metox propano. Aí o aluno vai colocar mais 3 carbonos, tá certo? Que faz aí a estrutura do propano. Então, metox propano é essa substância.
substância. O que é que nós estamos percebendo de diferença entre essas duas substâncias? Percebam, galera, que é a posição, o posicionamento do grupo heteroátomo. Esse heteroátomo aqui, oxigênio, está agora entre um carbono 1 e 2. Aqui nessa anterior era entre o carbono 2 e 3. Quando está mudando na posição, ou seja, no posicionamento do heteroátomo, temos uma isomeria que é chamada de compensação ou metameria. Cuidado para não dizer que é o quê? Posição. Não é. Na diposição, não temos o quê? Não temos heteroátomo, certo? Então, na diposição seria uma mudança na posição de um radical, certo? Metameria. Então, seria uma mudança referente a uma insaturação, mudança numa posição do grupo funcional, tá? Que no caso aí é a mudança do grupo funcional, mas só que é um heteroátomo. Se é heteroátomo, então configura uma isomeria chamada de compensação ou metameria, tá certo? Então, bora lá, a gente já pode eliminar algumas, né? Ó, a letra A a gente já pode eliminar porque disse de início que era de função, e não é. Quando ocorre enol, aldeído, enol, cetona, é tautomeria. Essa B também a gente já pode eliminar porque disse que era de função de início, e está errado, certo? Essa D também está errada porque diz que é de função a primeira, né? E é tautomeria. Aí o aluno vai ficar entre C e E. Até agora, C e E é de compensação ou metameria. Compensação ou metameria é a mesma coisa, então a gente não pode eliminar nenhuma das duas até agora, ok? Vamos analisar agora o terceiro, tá? Grupo de substâncias. Estamos nesse aqui, ó. 1 hidróxido, 2 etilbenzeno. Então, a substância representa aí, tem benzeno. Então, bora colocar aqui o hidróxido, né? Ó, o grupo OH, tá certo? Que esse grupo OH está ligado ao grupo benzeno. Beleza? Então, tem aqui, ó, o benzeno. Não olhe se fica em torno, tá, gente? Então, mas está tranquilo, aqui é um benzeno. Então, ó, um hidróxido, 2 etil, ó. Aqui, no caso, representa o carbono 1, certo? Vamos botar, ó, um hidróxido. Vamos dizer que o carbono 2 é esse. Poderia ser esse ou poderia ser esse daqui, tá? Mas vamos no sentido horário. Então, vamos colocar aqui o 2 etil. Então, no carbono 2, eu vou colocar um radical etil. São 2 carbonos. Então, eu coloquei aqui ó, um grupo CH2, depois um grupo CH3. Ó, gerou o grupo que nós chamamos de etil. Tá certo? Então, essa é a substância 1 hidróxido 2 etilbenzeno. Tá? A outra substância que ele vai fazer par a ela é 1 hidróxido 3 etilbenzeno. Então, vamos lá colocar o grupo hidróxido, que é o OH, tá? Então, trata-se de fenol, não é isso? Quando eu tenho o OH ligado ao benzeno, ok? Eu tenho aí o termo fenol, né? Então, isso é um benzeno, tá torto, mas é. Agora, veja que o grupo etil, ele está no carbono 3, tá? Que pode ser esse carbono aí, que eu acabei de fazer, ou pode ser também nesse outro carbono, daqui que também seria 3, tá? Então, as posições mudaram do grupo etil. Então, antes era o carbono 2, que estava a posição do etil, agora é um carbono 3. Então, trata-se de que tipo de isomeria? Isomeria de posição, tendo em vista que houve mudança no posicionamento do grupo radical. Tá? Então, eu irei escrever a isomeria relacionada a esse ponto aqui da análise da substância 3, tá? Isomeria de posição, pois estamos percebendo que está havendo diferença na posição, tá, desse grupamento etil. Não é de cadeia, porque trata da mesma cadeia, só houve mudança no posicionamento radical. Tá? Então, isomeria de posição. Até agora também eu não tenho como eliminar, porque tanto a C quanto a E estão dizendo que é de posição, tá? Esse terceiro.
está coerente. Vamos analisar o quarto agora, que é essa aqui, ó. 1-hidrox, 2N-propilbenzeno. Então, 1-hidrox, então, vamos lá. 1-hidrox é o quê? O grupo OH, certo? Ligado ao benzeno, beleza? Ó, ligado aqui ao benzeno. Fazer aqui o benzeno. Não olhe se fica torto, tá? Mas tá tudo tranquilo. Todo mundo vai entender que isso é um benzeno. Aí, 2N-propil, não sei o que é N. N quer dizer que é normal, ou seja, esse radical aí, propil, é uma cadeia normal. Então, prop representa, tá? Não é ramificado, tá? Diremos assim, não tem insaturação, é normal, tá? Poderíamos pensar assim. Então, é um grupo CH2, CH2, CH3. Então, quando ele fala N-propil, é porque a valência livre está em um carbono que é da extremidade. Ó. Esse carbono aqui seria um carbono da extremidade. A valência livre está nele, tá? Se fosse no carbono do meio, nesse seria isopropil, tá? Aí não caberia o termo N-propil. Mas esse termo N-propil é antigo. Antigamente vinha nas questões de vestibulares, mas hoje eles tiram, não colocam mais, só colocam propil mesmo, tá? Então, veja aqui, ele está dizendo que o grupo 1, hidróxido, está no carbono 1 do benzeno. O grupo 2, N-propil, está no carbono 2, tá? E agora vamos desenhar a outra cadeia, que é o do 3-fenil-propan-1-ol. Ele está dizendo que essa daqui é a cadeia principal. E está jogando isso aqui como um radical, o fenil. O que é um fenil? É um benzeno ligado na cadeia. A cadeia trata-se de álcool. Ó, um ol está dizendo que essa cadeia aqui, prop, bora lá, prop, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ele está dizendo que no carbono 1 tem o grupo OH. Eu estou colocando, no carbono 1 está tendo o grupo OH. Beleza? Depois, vamos lá completar aqui as valências dos carbonos para já adiantarmos o processo. Nesse carbono 3, ele diz que tem um radical fenil. O que é um fenil, José? Fenil é quando eu tenho um benzeno, tá certo? E a esse benzeno aí, ó, eu tenho uma valência livre, que seria esse ponto aqui, ó, ligado ao carbono, que é a minha cadeia principal. Nesse caso desse tipo de cadeia, você vai perceber que essa substância, ela não está dando como cadeia principal o benzeno, ele está entrando como um radical, tá? Então, Jussier, então nesse caso aí, ele não está dando ênfase a maior quantidade de carbono para ser a cadeia principal, isso mesmo, ele não está dando. Lembra que a cadeia principal tem que ter o quê? A presença do grupo funcional, tá? Relembrando aí. Então, o grupo funcional, no caso aí, está sendo o OH, que refere-se ao álcool. OH ligado a carbono saturado é álcool. Se ele está configurando que nessa cadeia ele tem o OH ligado a um carbono que faz parte da cadeia principal, mesmo sendo a menor cadeia, ela será a principal, porque na cadeia principal, tá, tem que ter o grupo funcional. Então, o grupo funcional, no caso aí, realmente está na cadeia menor. Então, a cadeia menor passa a ser a principal. Essa aqui, maior, vai ser um radical, mesmo assim. Existem exceções, tá, gente? Eu não posso dizer que esse benzeno é a minha cadeia principal por ter maior sequência carbônica e deixar o grupo funcional de lado. Grupo funcional, numa cadeia, é mais importante que qualquer coisa. Beleza? Primeiro é ele. Então, se ele está localizado numa cadeia menor, essa cadeia menor será a principal. Então, não vai o caso aí da cadeia fazendo referência aí digamos, a cadeia maior, certo? E sim ao grupo funcional. Beleza? Então, essas duas cadeias, elas estão dando funções distintas. Tá vendo? E aqui eu trato de quem? De um fenol. O que é fenol? É quando o OH
está ligado ao benzeno. Então, OH ligado a benzeno, eu tenho um fenol. E aqui eu tenho um álcool. Só para a gente diferir em relação a isso. Ó. Álcool é quando eu tenho OH ligado a carbono saturado. Então, um configura fenol e o outro configura um álcool. Então, aí é uma isomeria de quê? Quando as funções são diferentes. Isomeria de função, certo? Então, toda isomeria de função é quando as funções são diferentes, tá? Aí, só lembrar que difere a difunção com a ditaltomeria, porque na ditaltomeria ela é específica. É uma mudança de função, mas só que tem a ocorrência do equilíbrio, por mais que não cite. E quais são as funções que vai mudar lá? Enol, aldeído, enol, cetona. É específico, tá? Então, quando muda fenol para álcool, não tem nada a ver. Não está equilíbrio também. Não cabe o caso que como a gente viu lá em tautomeria, tá? São coisas distintas. Então, isomeria de função. Então, daí a gente já pode eliminar, não é, gente? Porque na C ele disse que era de cadeia. Então, ó, o aluno já vai eliminar. O aluno do ano medicina já vai eliminar. Por quê? Quem ama, certo? Acerta mais do que todos. Quem ama faz o melhor argumento. Então, portanto, ame medicina, né? Então, você ama medicina, então faz aqui, corre, vem lá, faz inscrição, mesmo nesse tempo de quarentena, mas é a melhor opção para todos nós. Então, faço, eu amo o que faço, tá? Então, faça medicina. Vamos lá, fazendo aí, estudando para detonar na provinha do Enem, que vai vir tranquila, tranquila para o aluno do Amo Medicina, porque você é demais. Você é top, está acordado essa hora assistindo a minha aula, tá? Então, bora lá. Essa outra do ciclohexano, tá? Então, ciclohexano e o metilciclopentano, pentano. Ciclo quer dizer cadeia fechada, não é isso? Então, tem aí a cadeia fechada. Ciclo. X quer dizer o quê? Que essa cadeia tem 6 carbonos. Então, ela é fechada e contém 6 carbonos, como a gente pode ver aqui, ó. 6 carbonos, tá? E ela é fechada. Ou seja, CH2, 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 tá? Eu teria aqui o quê? C6, H12, né? A minha fórmula molecular. Só para lembrar, gente, que todos eles são isômeros, tá? Um ao outro, porque senão não ocorreria a isomeria, tá? Então, só para ver aí que ele tem fórmula C6H12, né? Aí aqui esse outro, metilciclopentano. Ciclo quer dizer cadeia fechada, certo? Ciclo, cadeia fechada. Pent quer dizer que são 5 carbonos, beleza? Metil, vamos lá colocar um grupo CH3 aqui em qualquer ponto dessa cadeia. Então, trata-se de quê? Dessa isomeria, ela está dando ênfase a uma cadeia que também tem 6 carbonos, tá certo? Que vai apresentar, tá? Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma quantidade, ou seja, vão ser isômeros, sim, claro. E a diferença de uma para outra em relação à cadeia, né? Ó, essa cadeia aqui que a gente acabou de fazer, trata-se de quê? De uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista, Jussier? É uma cadeia que está fechada e tem parte também aberta. Bicho, eu não estou vendo essa parte aberta, não. O radical, gente. O radical é a parte que é aberta. Então, trata-se de uma cadeia mista. E essa outra cadeia é o quê? Trata-se de uma cadeia fechada, tá? Então, cadeia fechada só vai ter o fechamento lá, não representa mais nada, tá? Então, essa cadeia aqui, ela é fechada, tá certo? E a outra cadeia, ela é do tipo mista. Então, lembrar de cadeia mista, cadeia fechada, tá? Cadeia que é aberta, são diferentes. Beleza? Então, nesse tipo aí, referente de cadeia, seria a isomeria de cadeia, onde, evidentemente, nós já teríamos acertado, tá? A alternativa, que é a isomeria de cadeia, como eu já mencionei. Ok? Então, a letra certa é a D, perdão, é a E, de amor, que quem ama também erra, né? Mas sempre a gente tem que acertar, porque nós somos do Amo Medicina, tá? Porque você é demais. Vou ver só uma pergunta aqui.
Professor, a sua tela está cobrindo o conteúdo da questão. Ah, a parte de baixo é que você está falando? Perdão, deixa eu só tirar. Mudou agora? Melhorou? Pronto, tá certo. O Eile Maria. É o Eile Maria, né? A sua tela está cobrindo, já da questão. Já saiu sim. Ok, brigadinho, tá? Gente, só lembrando, eu paguei um hangar na turma da tarde. Por quê? Porque, tipo assim, ó, quando é reservadamente, aí é só para mim, claro, né? Todo mundo vai entender isso. Aí, quando não quando é para todos, aí, tipo assim, todo mundo lê, não é isso? Só que, olha a gafe. Tipo, o pessoal mandava pergunta para mim na turma da tarde. Aí eu não lia a pergunta, entende? Aí, tipo, o povo não sabia o que era, só sabia quem mandou. Aí eu, muito bem, fulano. Ah, é assim mesmo, não sei o quê. Aí a pessoa acha o outro, cara, que o professor está maconhado, né? Está enlouquecendo. Né? Então, assim, eu acabava sem saber o que era, o aluno acabava sem saber o que era. Mas foi uma onda. Olha, pense que vergonha depois. Porque eu achava, eu não olhava para esse negócio de reservadamente, todos, entendeu? Eu não lia isso. Aí o pessoal mandava pergunta para mim no reservado, porque tinha vergonha e tal. Mais reservado, né? Boa, o nome diz. Aí eu fiquei, eu não percebia isso. Aí eu só falava, ah, legal, gente, sei o que e tal. Menino, quando eu olhei, aí o menino foi, professor, ó, quando o senhor for falar, quando vier uma pergunta, pode ser reservadamente. Aí o senhor faça, leia a pergunta, que pode ser a dúvida de alguns também. Aí eu não entendi. Gente, que vergonha, eu não, nem me liguei nisso, entendeu? Mas eu peço até perdão também se aconteceu isso comigo e vocês não falaram nada. Perdão, tá, gente? Mas foi uma gafe horrível. Eu fiquei desorientado. Pense uma coisa errada. Mas vamos embora. Acontece, tá? Gente, então vamos lá. Na próxima, vamos continuar o conteúdo, certo? Onde, nessa continuação do conteúdo agora que iremos fazer, vamos falar da isomeria espacial. Então, a gente acabou de ver a isomeria, que é chamada de quê? Isomeria plana ou constitucional. Agora nós vamos estudar a isomeria espacial, que também é conhecida como estereoisomeria, tá? Então, a isomeria espacial, ela vai ocorrer entre o quê? Entre compostos que vão, evidentemente, ter ênfase a sua estrutura geométrica, a sua estrutura da geometria. A gente vai dar ênfase a isso, tá? Então, a isomeria espacial ela é dividida em duas. A isomeria geométrica, ou nós chamamos de cis e trans, tá? É a mesma coisa, tá? Então, isomeria geométrica ou cis e trans é a mesma coisa, tá? E isomeria, que a gente chama de isomeria óptica, que a isomeria óptica ela dá ênfase a quê? Dá ênfase ao carbono quiral, beleza? Então, isomeria cis e trans, que é a aula de hoje, e a outra que será a isomeria óptica, que se não der para vermos essa aula, tá? A gente vê só na próxima isomeria óptica, tá? Porque tem vários casos de isomeria geométrica ou cis e trans. E devemos seguir bem direitinho para não sair atrapalhando, já que a aula não é presencial, o aluno pode ter mais dúvidas. Então, eu vou devagar, não precisa todo mundo ficar aperreado, tá? Fiquem controlados. Eu estou aqui para ajudar todos vocês de uma maneira concisa, de uma maneira que todos vocês, de A a Z, a Z não, estou excluindo o Y e W, né? Possam pegar todo esse aparato e dizer assim, caramba, eu não acredito que eu consegui ver isso online e você tirou minha dúvida e era uma dúvida de muito tempo. Somente aqui você vai tirar, porque eu vou fazer você tirar essa dúvida, tá bom? Então, vem comigo agora e confia que a gente vai detonar no Enem, pode ter certeza. Vamos lá. Galera, a isomeria geométrica ou cis e trans, que é muito conhecida, e essa outra que é a isomeria óptica ou que apresenta carbono quiral,
que é o carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si, tá? É pertencente à isomeria espacial, porque elas estão de alguma forma diferente no espaço, tá? Em relação à sua conformação. Como é que ele pode vir em relação aos ligantes, tá? Então, esse é um primeiro passo a gente analisar. Bom, vocês já devem ter visto por aí, eu coloquei aqui um encarte ao lado, ó, visto por aí o quê? Uma situação onde, num pacote de biscoito, quando a gente vai comer, um biscoito recheado, aí está lá dizendo, livre de gordura trans, né? Algum alimento, tá? Diretamente falando, algum alimento, ele pode vir desse jeito, livre de gordura trans. E o que diabo é essa gordura trans? É isso que eu quero explicar para vocês, tá? Então, nesse ponto aí, ele está falando de calorias, tá? Gordura trans, né? Gordura saturada, gordura trans de novo, total, aí, gordura poliinsaturada, monoinsaturada, colesterol. Então, vem sempre uma forma de ilustrar para vocês e destacar que aquele alimento não possui, tipo assim, exemplo, se for livre de gordura trans, você só compra por isso. Você não iria olhar os outros tipos de gorduras que tem, que também, muitas delas são ruins para a gente, causam problemas cardiovasculares. Mas essas substâncias, as gorduras trans, elas causam bastante problema no coração da gente e problemas respiratórios também, tá? Ou seja, além de problema quando eu falo cardiovascular, então o termo vascular, eu não estou dando ênfase apenas ao nosso sangue, tá? Quando eu digo vascular, eu dou ênfase ao sangue, mas também que o sangue da gente ele tem que ser vascularizado, ou seja, tem que ser oxigenado, que a gente chama de ventilação, tá? Então, tem que chegar oxigênio às nossas células. E quando a gente faz muito uso desse tipo de gordura, de alimento, né, que contém essas substâncias, o sangue ele não vai chegar muito bem oxigenado. Porque lá, dentro dessas substâncias, tem alguns grupos, né, grupamentos, que impedem o ferro de levar oxigênio a todas as nossas células. Ok? Por isso que nunca a gente possa ficar fazendo uma alimentação dessa maneira, erradamente. Beleza? Então, quanto mais livre de gordura, melhor. Tá? Então, vamos lá. Por mais que exista uma gordura que é o HDL, tá? Que é a boa, e que é o colesterol bom, e existe o LDL, né? Que compõe os grupos saturados, tal, que são ruins, tá? Que vão entupir a artéria, aumentando o problema cardiovascular, tá? Mas vamos lá. O que quer dizer esse termo de trans, né? Quando fala de gordura trans, é algo ruim, José? É algo ruim. Mas vamos dar uma olhada aí o que significa isso. Bom, vejam bem, para o grupamento pertencer a esse tipo de isomeria, o que é que a gente vai analisar? Em uma cadeia que é aberta, ó, vou analisar uma cadeia aberta, certo? Então, em cadeia aberta, certo? Uma cadeia do tipo aberta, vamos analisar como é essa situação, tá certo? Então, porque existem cadeias abertas e cadeias do tipo fechadas, ok? Então, eu estou analisando agora, imagino que eu estou no quadro, não escrevendo com essa letra ridícula, tá? Porque a minha letra também não é assim. Então, estou numa cadeia aberta, tá? O que é que a gente vai analisar? Que a cadeia aberta tem que ter o quê, galera? Insaturação, beleza? Se não tiver insaturação, não vai ter a ocorrência da isomeria geométrica ou cis-trans. Então, eu estou analisando a cadeia aberta que tem esse ponto de insaturação. E que a insaturação tem que ser o quê? Dupla. Ó, insaturação é bem pontual, gente, não é difícil. Então, insaturação dupla. Não pode ser tripla, tá certo? Só tem que ser dupla. Então, ó, o carbono tem que estar insaturado por dupla ligação. Então, cadeia aberta, carbono insaturado, ó, carbono insaturado por dupla ligação. Beleza? Muito bem. Outra coisa. A cada carbono desse aí, ó, a cada carbono, o ligante não pode ser igual. Por exemplo, H, aqui é um ligante. Aqui não pode ser outro H, beleza? Tem que ser alguém diferente. Por exemplo, tem que ser um grupo CH3, tem que ser diferente de H.
não pode ser igual. Beleza? Então, ao carbono que eu estou analisando, os ligantes não podem ser iguais, tá? Então, como eu posso mencionar para o aluno, H desse carbono aí, ó, tem que ser diferente do outro. E eles são, ó, um é H e o outro é um grupo Q, CH3. Ah, beleza, isso é muito fácil isso, né? Concordo com vocês. Então, vamos lá e acompanha comigo. José, então, esse outro aqui também tem que ser diferente, não é isso? É, ó. Nesse outro carbono, os ligantes têm que serem diferentes, tá? Diferentes do mesmo carbono, ó. Ó, H não é diferente de CH3? É ou não é? Ligado a esse mesmo carbono? É. Então, analisando esse carbono aqui, tá? E esse outro carbono, os ligantes são diferentes. Nesse mesmo carbono, H é diferente de CH3. Beleza? Então, ó, beleza, José. Então, se os ligantes dos carbonos, né, como do mesmo carbono que eu estou analisando, são diferentes, ó, H é diferente de CH3 e H é diferente de CH3, então aí tem uma ocorrência de isomeria, que nós vamos chamar de isomeria cis e trans, tá? Ou isomeria geométrica, tá? Bom, você, eu nunca entendia como que era cis e quando que era trans. Muito bem. Desse jeito que eu acabei de fazer, é a forma cis. Por quê? Bora dar uma olhada aqui. Ó, você vai pegar aqui e vai traçar uma linha, tá? Uma linha que ela está sendo igual com o carbono dupla carbono. Tracei uma linha que é igual ao carbono dupla carbono. Veja o quê? Para um lado, certo? Para o mesmo lado, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo grupamentos que são semelhantes. Tá vendo? Eu formei um plano aqui para esse plano de baixo. Estão percebendo que os grupos CH3 estão voltados para o mesmo lado? Tá certo? Assim como, tá vendo que os hidrogênios, lá em cima, os hidrogênios, aqui nesse mesmo outro lado aqui, ó, eu vou traçar um plano. Estão vendo que os hidrogênios estão também voltados para o mesmo lado, tá? Ou seja, para esse lado de cima, H e H estão para esse mesmo lado de cima. Para esse lado de baixo, CH3 e CH3 estão voltados para o mesmo lado. Então, isso configura a forma cis. Ah, é, GC? O que diabo quer dizer cis? Galera, cis, certo? Ó, só colocando aqui, ó. Cis, bem grande, quer dizer mesmo lado, tá? Representa que essa substância ela está colocando os grupos idênticos voltados para o mesmo lado. Daí é a mesma coisa de chamarmos de cis, tá? Cis quer dizer mesmo lado. Não sei quando é que é trans, já que é o que fala no composto. Veja bem, trans é quando os grupamentos que são idênticos não estão voltados para o mesmo lado. Exemplo, está aqui carbono, dupla, carbono, beleza? Aí agora eu vou deixar esse hidrogênio ligado para cá e vou deixar esse grupo CH3 aqui também, tá? Eu vou deixar, eu não vou alterar esse lado não. Mas no outro lado eu vou alterar, beleza? Eu vou fazer a alteração. Aqui eu não vou botar mais hidrogênio, eu vou botar um grupo que CH3, certo? Estou colocando um grupo CH3. Eles agora estão em lados opostos, tá? E aqui eu vou botar o grupo H. Ó, estão vendo agora que ao colocar esse grupamento do segundo ligante que vai estar em lados opostos, estão vendo aqui que eu coloquei ó, as linhazinhas para que o aluno possa diferir um plano do outro. Estão percebendo que H está nesse lado de cima, nesse plano de cima. Está vendo que H está nesse outro plano de baixo? Um está no plano de cima, outro está no plano de baixo. Assim como também o grupo CH3. Se você perceber, ó, o grupo CH3 está no lado de baixo, tá? O grupo idêntico. O outro grupo CH3, que é idêntico a esse outro, está no lado de cima. Eles não estão no mesmo lado. Eles estão em lados opostos, transversais. Olha o nome, ó, transversal.
Ó, lado oposto, não estão do mesmo lado. São grupos idênticos que estão voltados em lados opostos, tá? Então, essa daí é a denominação que nós chamamos de trans, beleza? Então, ó, trans é porque representa que essa estrutura, tá, está apresentando os ligantes que são idênticos em lados opostos. Eles não estão voltados para o mesmo lado. Então, isso representa a forma trans. Beleza? Lembrando-se que os carbonos, tá, que estão tendo os ligantes aí, ó, os dois ligantes pertencentes ao carbono não podem ser iguais. Por exemplo, vamos colocar aqui um que é igual para o aluno ver que não ocorre esse tipo de isomeria. Nessa molécula, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a análise dessa molécula onde eu tenho, ó, os ligantes de um carbono, eles são iguais. Se eu coloquei, ó, tá? Por mais que eu tenha outro que seja diferente, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei uma molécula que tenha isso aqui, ó, certo? Ó, um está assumindo que é diferente. Aqui por aqui, beleza, mas esse outro está igual, H igual a H. Não pode. Então, essa minha molécula ela não tem ocorrência de isomeria cis e trans, porque um dos grupamentos está apresentando ligante igual. Tá? Ligado ao mesmo carbono, não pode ser igual, tem que ser ligante diferente. Tá certo? Então, essa molécula abaixo não tem ocorrência nela total, não tem ocorrência da isomeria cis e trans. Tá? Deixa eu ver lá uma pergunta. Reservadamente, Júnior Suassuna, vamos lá. Não é nem para dizer o nome, né? Foi mal, desculpa. Professor, as gorduras trans são utilizadas nos produtos com grande frequência. Por exemplo, nessas batatas Ruffles, pois fornece um aspecto de rigidez, não é isso? Sim, ela vai dar uma maior consistência nesse fato de rigidez que você está falando. Em contrapartida a esse benefício, para esses alimentos, a rigidez, né, falando, aumenta um colesterol ruim, sim, que é o LDL. Então, o LDL seria o quê? Seria o colesterol que teria os grupos que são saturados. Tá certo, Júnior? Então, eu não sei se poderia dizer teu nome, mas eu disse, tá? Mas pode, né? Não tem problema não, relaxa. Então, eu acho que foi outra gafe que eu coloquei. Porque não era para dizer o nome, sim, só reservadamente. E só ler. Mas tudo bem. É vivendo e aprendendo. Mas sim, Júnior, o colesterol ruim, ele é citado pelo LDL, tá certo? Que ele vai conter não apenas substâncias saturadas, mas como grupos que são insaturados e que têm uma gordura trans, tá? Então, a gordura trans, ela também pode vir no colesterol, tá? Que é chamado de colesterol ruim. Muito perfeitamente a sua colocação, tá certo? Muito bom aí. Beleza. Então, gente, essa foi a ocorrência que não pode acontecer da isomeria cis e trans. Né? Então, o composto de baixo não pertence à isomeria cis e trans. Nessa molécula que deu aqui no material que eu produzi para vocês, ó, percebam que essa primeira, ela está representando o quê? A diferença de um nome do outro vai ser só na frente da molécula, que o aluno vai colocar o quê? Cis e trans, somente. Ó. Estão percebendo que, nesse ponto de cima, ó, os ligantes idênticos estão voltados para o mesmo lado, tá? Ó. Assim como nessa parte de baixo, os ligantes idênticos estão voltados para o mesmo lado. Então, essa primeira estrutura representa o quê? A forma cis, ok? Já nessa outra, a gente vai perceber que os ligantes idênticos estão voltados para lados opostos. Ó. Um grupo H está no lado de baixo, o grupo H está no lado de cima. Então, está transversal, está em lado oposto. Assim como o grupamento BR está no lado de baixo e o grupamento BR está no lado de cima. Eles estão em lados opostos, transversal. Daí o nome que nós iremos chamar de trans. Tá? Então, o aluno vai lembrar aí que isso é trans. Você, então, a diferença em relação a essas duas substâncias é nisso, né? Beleza. E em relação ao nome, porque os dois vão ter 1,2-bibromoeteno.
Aí os dois são iguais o nome, mas eles são diferentes. Como é que eu faço? Aí você vai e bota assim, ó, cis 1,2 de bromo eteno, para configurar que é cis, e o outro, trans 1,2 de bromo eteno. Beleza? Então, só vai mudar na frente. Um bota cis e o outro trans. Mas evidenciando aí essa correspondência que essas substâncias, elas se diferem uma à outra. Elas se diferem em relação a quê? Tem ponto de fusão diferente, tá? Então, a cis ela vai ter ponto de ebulição e fusão diferente do trans. Vamos ver mais adiante, tá certo? Então, primeiramente, é o quê? O caráter de identificação de cis e trans, é a primeira coisa. Lá mais abaixo, a gente vai falar sobre ponto de fusão de ebulição. E diferir quem é maior que quem, tá? Bora lá. Sobre polaridade também, a gente vai falar mais adiante, tá? Vamos esperar aí um pouquinho, beleza? Ó, só para até o mesmo composto que eu utilizei, né? Ó, o mesmo que eu utilizei, que foi desse meu exemplo aqui, ó. Olha lá, o exemplo que eu tive aqui ao lado, certo? O exemplo ao lado é esse justamente que está mencionando agora, beleza? Bom, olha o que é que ele está dizendo aí, gente. Como os compostos apresentaram, sim, essa satisfação de ter os ligantes diferentes, do mesmo carbono, tá? E que eles diferem em cis e trans, como a gente mostrou, eles são chamados, eles pertencem à isomeria geométrica, então são chamados de isômeros geométricos. Então, isômeros geométricos ou cis e trans é a mesma coisa, tá? Bom, quando eles pertencem a esses isômeros geométricos, também nós podemos chamar esse caso de diastereoisomeria, ou eles são diastereoisômeros. Então, o que é ser diastereoisômero? É quando o isômero vai apresentar um carbono que é insaturado por dupla ligação entre eles, né, os carbonos, e que esses ligantes, tá, são diferentes. Do mesmo carbono, eles são diferentes. E que ele pode se comportar como cis e como trans. Então, como nós chamamos de cis e trans, esse caso, né, além de ser chamado pertencer à isomeria geométrica, nós podemos dizer que é diastereoisômero, tá? Então, que é um diastereoisômero? É quando os compostos pertencem, ou seja, eu posso escrever ele tanto da forma cis quanto da forma trans, beleza? Ele pertence aí diastereoisomeria, tá? Então, como o exemplo mencionado anteriormente que eu fiz, eu coloquei aí também abaixo, ó. Veja que o but2-eno, que é a representação da substância aqui, ó, em questão, but2-eno, veja que o que muda na frente é o quê? Quem é cis e quem é trans. Lembrando que ele vai ter o mesmo nome, but2-eno. Só vai mudar a frente, que é cis e que é trans. Então, veja que o que foi cis é porque os ligantes idênticos estão voltados para o mesmo lado, ó, HH, CH3, CH3, tá? Então, representa cis. E depois repete o nome but2-eno. Aqui, veja que aliás, CH3 está num lado, CH3 está no outro. H está num lado, H está no outro. Então, em planos opostos. Daí o termo trans, tá? Então, trans-but2-eno. E o outro cis-but2-eno. Então, só muda aí, tá? A denominação no início da palavra, do nome, que isso é a denominação que pertence ao quê? Aos isômeros geométricos, ou também chamado de diastereoisomeria. Ok? Então, se você vê aí diastereoisomeria, isômero geométrico, isomeria cis e trans, tudo é a mesma coisa, tá? Só muda os nomes mesmo. É o mesmo conceito. Ó, exemplo aí também ainda, só representando em relação ao plano, ó, mas é a mesma coisa do que a gente viu aqui, ó. Tá? Ele está demonstrando isso aqui como plano. Se ele botar assim, meio que na, digamos, diagonal, tá? O meu plano na diagonal assim. Então, ele está analisando a mesma coisa. Ó. Veja que para um lado, que eu posso ter cadeias assim, tá? Desse modo, que é zigue-zague. Eu tenho, ó, da forma que eu vou apresentar o cis, né? Porque está demonstrando que os ligantes idênticos estão voltados para o mesmo lado e que os ligantes aqui nesse outros que são idênticos estão em planos opostos. Aqui o meu plano, tá? E percebam que os grupos
que são idênticos não estão voltados no mesmo lado, estão em lados opostos. Representa a forma trans, tá? E daí, se ele desse desse jeito o composto, e a cadeia é essa, ó, lá em cima, no lado direito. Se ele desse isso aí, assim, dessa maneira, não tem como a gente dizer se é cis e trans. Eu teria que colocar dessa forma aqui para que o aluno possa compreender. Por isso que a gente chama de geométrica, né? Isomeria geométrica. Por que o termo geométrico? Porque aqui não está limitando a geometria do composto. E aqui eu estou vendo a geometria dele. Geometria que eu falo é a forma de representar isso aqui no espaço, tá? A sua estrutura, né? Como é que está sendo desenhada, tá? Então, lembre-se disso. Para pertencer à isomeria geométrica, ou cis-trans, ou diasterisomeria, tá? Ele tem que ter o quê em cadeias abertas? Carbono insaturado por dupla ligação, tá? Outra coisa, a esse um carbono desse aí, da insaturação, os ligantes têm que serem diferentes. Não pode ser ligante igual, tá? Então, ao mesmo carbono, o ligante tem que ser diferente, tá? Então, como vocês viram aí, hidrogênio é diferente de CH3, tá? Ligado ao mesmo carbono. Então, ligado ao mesmo carbono, o ligante tem que ser diferente. Beleza? Então, cis, grupos idênticos voltados para o mesmo lado, trans, grupos idênticos voltados para lados opostos. Ok? Bom, você pode vir em cadeias de natureza cíclica? Pode. Aí, como é que nós iremos representar isso em cadeia cíclica? Galera, cadeia cíclica quer dizer o quê? Fechada, tá? Cadeia fechada. Então, vamos dar uma olhada aí. Cadeia fechada. Lembrem-se que não é aromática, nesse caso aí, ou seja, também não vai ter insaturação. Quando ele está mencionando aí cadeia cíclica, tá? Então, o aluno vai analisar como é a forma dessa cadeia. Então, vamos, olha o que eu coloquei lá, ó. Dá uma olhada lá na observação. Em compostos cíclicos, não é necessária a presença da ligação dupla. Beleza? Não é. Não é necessário dupla. Já que o próprio ciclo impossibilita a rotação das ligações entre os carbonos, tá? Então, como assim? Tipo assim, esse carbono aqui, ele não vai girar. Se eu girar esse carbono, quebra uma ligação dessa, ok? Ocorre quebra de ligação se eu for girar um carbono desse, porque ele está fechado, tá? É cíclico, beleza? Então, ele impede a rotação, como ele está dizendo. Então, veja, beleza, você entendi esse caso aí. Então, para ser cadeia fechada, quando a cadeia é fechada, não tem insaturação, não é isso? Muito bem, então, fechada não tem insaturação, mas o carbono que eu estou analisando, beleza? O aluno vai lembrar o quê? O carbono que eu estou lembrando aqui, os ligantes têm que ser o quê? Os dois ligantes têm que ser diferentes. Ó, cloro é diferente de quem? De H. Muito bem, ó. Então, ó, ligante diferente, ó. Hidrogênio é diferente de quem? Esses dois ligantes aí que a gente está analisando tem que ser diferente. Não pode ser igual, tá certo? Por exemplo, nesse aqui do lado também, ó. Carbono está ligado a cloro, que é diferente de hidrogênio, tá? Então, carbono está ligado a cloro, que é diferente de hidrogênio. Então, tem a ocorrência de que, se eu trajeto aqui o meu plano, certo? Aqui, ó, tracejar o plano, veja aqui, voltados para o mesmo lado, eu tenho ligantes idênticos, tá? Que estão voltados para o mesmo lado. Então, isso representa a forma cis, tá? Assim como, voltados para o mesmo lado, esses ligantes hidrogênios, a cloro, são idênticos, estão voltados para o mesmo lado, para o lado de cima, tá? Então, representa a forma cis. Estão vendo que esse ligante aqui, ó, CH2, tá vendo que eu não posso fazer com ele? Por que que eu não posso fazer com esse daqui, ó? Porque os dois ligantes são iguais, ó. Se eu fosse analisar, sei lá, cloro, CHCl, CHCl com CH2. Eu não podia fazer o plano com esses dois. Por quê? Porque nesse grupo
CH2, H é igual a H. E H não pode estar ligado aí, esse carbono não pode ter ligante igual. Então, a análise não foi com ele, foi com esse na horizontal. Beleza? Onde estava me apresentando ligantes diferentes ao mesmo carbono. H diferente de cloro, H diferente de cloro. Eu não poderia fazer esse ligante carbono, cloro, com esse aqui, e depois fazer com esse menino, CH2. Por quê? Porque os ligantes desse iodinho CH2 são iguais. Beleza? Então, não pode fazer com ele. Deixa eu só apagar para não ficar feio. Tá? Pronto. Deixa eu apagar esse aqui para não confundir o aluno. Beleza? Não posso fazer com ele porque o ligante é igual. Tá? Então, vamos fazer o outro. Então, esse aí foi a forma cis. Então, o nome cis é referente a quê? Porque eles estão voltados para o mesmo lado, né? O ligante igual. Deixa eu pegar lá. A pergunta. Reservadamente. Não vou dizer o nome. Professor, quanto à reatividade e estabilidade, quem é mais ou menos reativo ou é estável, cis ou trans? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas quanto à questão, digamos, de estabilidade, o trans, ele vai ser, digamos, mais difícil de reação. O que vai ser cis, ele vai ter mais reatividade. Ok? Nós vamos falar isso mais adiante, tá certo? Daqui a pouco, eu estou segurando para falar daqui a pouco. Bom, esse daqui, ó, eu tenho um grupo que é carbono, tá, ó, cloro, hidrogênio, e aqui também, ó, cloro, hidrogênio. Só que nós estamos percebendo que hidrogênio está no plano de baixo, hidrogênio está no plano de cima. Cloro está no plano de cima, cloro está no plano de baixo. Então, representa aí a forma trans. Beleza? Forma trans. Tá? Então, a diferença do nome vai ser o quê? Um vai ser cis na frente, o outro vai ser trans, mas o nome repete a mesma coisa. 1, 2 de cloro ciclopropano. 1, 2, porque tem dois cloros. Ó, dicloro, ciclo, certo? Ciclopropano. Então, 1, 2 de cloro, ciclopropano. Ciclo da cadeia fechada e prop 3 carbono, uma ligação simples de O derivado de hidrocarboneto. Tá? Perdão. Outro exemplo aqui, dando ênfase a... Vamos lá falar agora do ponto de ebulição e fusão, tá? As propriedades referentes a ele. A isomeria geométrica. Veja bem, ó, da mesma forma, o aluno já entendeu como era cis e trans, então percebam que eu tenho hidrogênio e hidrogênio voltado para o mesmo lado, configurando a forma cis, tá? Assim como cloro e cloro também voltaram para o mesmo lado de cima, configurando a forma cis. Então, 1, 2 de cloro eteno. O que é que a gente pode analisar em relação a esse outro aqui, ó, que é a forma trans, onde um cloro está de um lado, um cloro está no outro. Tá? Hidrogênio no lado, hidrogênio no outro. Vamos analisar em relação à minha, digamos, ao meu ponto de fusão e de ebulição. Vamos lá. Deixa eu apagar aí para a gente organizar direitinho, tá? E o aluno entender melhor. Veja bem, aqui, isso é para qualquer composto, tá certo? Qualquer composto, onde, se ele apresentar uma maior, digamos assim, eletronegatividade, você vai olhar no caso aí, que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono, e mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio cede o elétron para o carbono, porque o carbono é mais eletronegativo, tá certo? Então, nessa ligação, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, cedeu o hidrogênio elétron para o carbono. Assim como o cloro, por ser mais eletronegativo, certo? Que o carbono ele vai ceder o elétron para ele. Então, ó, o cloro vai puxar elétron e o carbono vai ficar com deficiência. Quando eu for somar, aqui vai dar um somatório de vetor, beleza? Onde, somando os vetores, eu tenho aí, como você pode ver, uma estrutura que soma o vetor, esse vetor que é do hidrogênio para o carbono, vai ser somado com esse vetor do carbono para o cloro. Teoricamente, será polar, né?
Beleza? Então, será um grupo polarizado. Então, o somatório de vetor, que vai dar diferente de zero, então, evidentemente, será polar. Então, aqui também, ó, eu tenho o hidrogênio, que vai ceder o elétron para o carbono, beleza? Então, o hidrogênio aqui vai ficar positivo e o cloro, nessa ligação, negativo, porque o cloro é mais negativo do que o hidrogênio. Cloro não, o carbono, perdão. E também o cloro é. Então, o carbono é 2,5, mais ou menos, de eletronegatividade. O hidrogênio é 2,1. Então, o carbono é mais, né? Assim como, nessa ligação, o cloro vai puxar mais elétron para perto de si do que o carbono. Então, essa molécula, ela é bem polar, porque você vai perceber que eu vou ter somatório de vetores, onde esses vetores estão se somando. Então, onde está havendo somatório de vetor, o vetor resultante vai dar diferente de zero. Então, essa molécula é bem polarizada. Se essa molécula é bem polarizada, ela vai apresentar o quê? Uma maior temperatura de ebulição, maior temperatura de fusão, tá? Por apresentar esse tipo, digamos, de natureza. Tá? Então, de certa maneira, ela teoricamente terá uma maior reatividade, certo? Por apresentar maior temperatura de fusão, vai ter mais interações. Se tem mais interações, terá mais reatividade. Então, lembrar, mais interações, mais reatividade. Beleza? E me perguntou lá, sempre a substância que tem mais facilidade de formar interações, ela vai ter mais facilidade de reagir, tá? Então, no caso aí, essa molécula vai ter uma maior reatividade, tá? Essa outra, tipo assim, ó, por que ela tem mais interações, Jussi? Deixa eu fazer aqui embaixo para que o aluno possa... Deixa eu fazer duas moléculas dela, tá? Lembrar que isso aqui é carbono dupla carbono, tá? Não é simples, não. Só para relembrar, porque ele não mostra na ligação em traço. Ó, deixa eu desenhar duas moléculas dessa, beleza? Para que o aluno possa ver que ela tem realmente mais interações. Aí o aluno vai dizer, eu nunca tinha visto dessa maneira, tá? Porque você nunca tinha estudado comigo. Eu sou muito detalhista. Eu não posso dizer, você está tendo muita goga para isso. Não, gente. É porque eu sou muito detalhista mesmo. Sem brincadeira, tá? Vou desenhar aqui, ó, o mesmo composto, porque quando fala ponto de ebulição, é referente à mesma substância, não é substância diferente, ok? Ó, vou colocar a mesma substância, só que agora uma outra molécula, para o aluno perceber que essa interação realmente tem mais interações. Ó, e por isso que o ponto de ebulição dela é maior. Faça as interações aí, ó, entre essa estrutura que é positiva e essa que é negativa. Ó, entre essa estrutura que é positiva e essa que é negativa. Então, eu vou ter aí interações bem intensas, tá? Ó, entre um cloro, que é negativo, vai puxar elétrons do hidrogênio. Entre um cloro, que vai puxar elétrons do hidrogênio. Ok? Atraindo bem fortemente uma molécula da outra. Certo? Então, vai ter uma maior atratividade entre essas duas substâncias. Então, por que ela tem maior ponto de ebulição? Perdão, fiz um traço aí sem querer, tá? Por que ela vai ter maior ponto de ebulição? Porque se você for olhar, eu vou fornecer mais calor para quebrar essa interação. Se eu forneço mais calor, vai ter maior temperatura de ebulição. Beleza? Agora vamos analisar essa outra. Essa outra, se você for olhar, eu tenho ó, o hidrogênio cedendo elétron para o carbono, o cloro puxando elétron dos dois. Beleza. Então, eu tenho esse vetor que está indo para cima, tá certo? Vou colocar geralmente aí. E esse outro está indo para baixo. Ó. Tá vendo que esses vetores estão indo para lados opostos. Então, isso tende a anular. Então, essa molécula aqui, como você vai olhar, certo? Ele vai ter uma anulação de grupamentos, tá? Anulação de grupamentos, onde você pode dar uma, digamos, analisada, se você for enxergar direito, ele vai ter a formação de grupos que são para lados opostos, ou seja, quando um cloro está puxando elétron para um lado, o outro cloro está puxando elétron para o outro lado, esses vetores eles tendem a se anularem. Vetores que se anulam vão dar igual a zero.
Então, a molécula ela passa a ser tipo como apolar, ela diminui a polaridade, tá? Então, molécula que diminui a polaridade vai apresentar-se com o quê? Com menor temperatura de ebulição, certo? Então, se apresenta menor temperatura de ebulição e de fusão, isso representa também que ela tem menos reatividade, tá? Menos reatividade, isso prova que quanto à reação que ele vai acontecer mais lentamente, tá? Bom, eu sei. Então, em moléculas dessa forma, dessa natureza, ele vai ter, digamos, uma certa distância do grupo cloro com o hidrogênio. Bora ver? Bora lá plotar ela aqui ao lado. Tá aqui, ó, carbono, certo? E agora eu vou colocar hidrogênio e cloro aqui, certo? E aqui vou colocar o hidrogênio e o cloro. Vou plotar uma outra molécula aqui acima, certo? Cloro. Ó, você vai perceber que você vai gerar a estrutura, onde essa estrutura, como você está vendo, vai dar também as mesmas interações. Mas só que tem um detalhe, gente. Qual será o detalhe? Vocês vão perceber agora que os pontos que estão se ligando, eles não estão tão próximos quanto o outro, a molécula da cis. Esse ponto de hidrogênio, certo? Ele está mais distante. Está vendo que é um grupo menor? Ó, hidrogênio é menor. Ele vai estar mais distante do grupo cloro. O cloro, ele vai estar mais afastado, tá? Ele vai ter a interação de polo permanente, mas ele vai estar mais distante, tá? O cloro do hidrogênio. Teoricamente, o aluno não iria enxergar isso, mas da forma que colocou aqui, ó, você vai perceber que o comprimento de ligação dele aqui é menor, tá? Então, é menor. Então, é mais curta a ligação. A ligação cloro-carbono ela é mais longa. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu for aproximar um cloro na forma trans com um hidrogênio que está na forma trans, ele vai estar mais distante um do outro. Se ele está mais distante um do outro, eu vou fornecer menos calor para romper as interações. Vai ter o mesmo número de interações, só que vai estar mais distante um do outro. Por quê? A ligação hidrogênio-carbono ela é mais curta. Se é mais curta, vai ficar mais distante um do outro. Tá? Deixa eu ler aqui. A temperatura de fusão também é maior. Elas mudam proporcionalmente. Se tipo aumentou ebulição, aumentou fusão. Tá? Se diminuiu fusão, diminuiu ebulição. Elas são da mesma natureza, tá certo? Aumentam da mesma proporção. Ó, então ele demonstra aqui, ó, que a forma trans ele tem menor temperatura de ebulição. A forma cis tem maior temperatura de ebulição. Só lembrar, lembrem-se que o hidrogênio ele vai ter ligação mais curta, tá? Se a forma cis ele vai ter um maior acoplamento, diremos assim, ó, tem um maior acoplamento do cloro com o hidrogênio da outra molécula. Por quê? Porque aqui não tem ninguém atrapalhando. Por mais que ela seja curta, os hidrogênios, mas o cloro vai aproximar o máximo possível deles. Aqui não. Aqui ele vai ter, o cloro vai estar um puxando para um lado, tá? O outro está puxando para o outro, mas só que cada um vai ser de maneira que vai dar uma ênfase que ele vai diminuir a polaridade. Então, se diminui a polaridade, diminui a intensidade do puxar o elétron para perto de si. É isso. Então, por isso que ele não está causando essa mesma habilidade de força que foi lá na forma cis. Tá certo? Então, isso aí é perfeitamente tá? No comentário que eu mencionei agora. Então, sempre, galera, cis, maior temperatura. Maior também reatividade. Trans, menor temperatura, menor reatividade. Tá bom? Sim, só lembrando também que eu até não citei aqui em cima, da polaridade. Eu falei que um era mais polar que o outro, né? Professor, então os óleos e gordura, quem é cis e quem é trans? Oi? Os óleos e gorduras, quem é cis e quem é trans? Ah, lembrei agora.
As gorduras, gente, a gordura é sempre saturada, beleza? Gorduras são saturadas, só que, perceba bem, os óleos vão ser de natureza insaturada. Só que, no momento que você fornece calor para ele, um detalhe importante, o óleo ele é insaturado. Só que quando você fornece calor para ele, ele vai tornar saturado, ele vai ficar uma gordura, tá? É tão provável que coloque óleo, faça esse experimento. Coloque óleo para ferver. Depois, se você deixar uma carne, por exemplo, vamos pegar uma carne você fritou lá, né? Presença de óleo e tal. Aí você fritou. Só que quando você frita, quebra as ligações do óleo. Aí vai tornar aquilo ali uma gordura. Se você deixar esfriar, ela vai solidificar. Então, mostrando que aquilo ali é trans. Beleza? Ela vai dar, ou vai dar ênfase que aquilo ali é cis. Tá? Ela vai ter uma maior temperatura de ebulição. Ali representa a forma cis. Tá? Já o trans, porque dá maior temperatura de ebulição. Já o trans, ele vai dar ênfase a quem? Vai dar ênfase ao grupamento que ele vai... Minto, perdão, só um segundo, tá? Eu acabei enrolando. Perdão, tá, Petrúcio? Assim, o óleo, ele vai ser a forma, digamos assim, que tem a forma cis, porque o óleo, ele vai estar, digamos, livre desse tipo de estrutura. As gorduras é que vão ser trans. Por mais que possamos dizer que a gordura saturada, tá? Ela vai conter também grupos que são LDL presente a ele, mas também tem grupos HDL. Tá? A gente não pode esquecer que as gorduras, tá? As gorduras, tá? Ela vai apresentar grupos saturados e insaturados, tá? Então ela vai existir das duas maneiras, tá, Petrúcio? O óleo, ele tanto vai ser saturado quanto insaturado, ou as gorduras também vai ser saturadas e insaturadas. Agora, que tipo de óleo, que tipo de gordura? Quando você faz a seleção disso aí vai diferir um do outro. Tipo, os óleos, eles vão ser grupos de cadeias que vai ter saturação, mas só que tem insaturações, ok? Então, é essa questão. Então, os grupos que são insaturados vão ser pertencentes aos óleos. Exemplo, o azeite é uma cadeia que ela tem em grande quantidade de insaturações, tá? Grande quantidade de insaturações. Então, ele não é considerado gordura. Não dizendo que as gorduras não tenham grupos insaturados. Tem, mas o óleo, no caso, o azeite, como eu posso dizer, ele tem muito mais grupos insaturados, tá? Tornando aquele meio das duas maneiras, tanto trans e cis também. Porque como é um isômero, ele vai existir das duas formas, tá certo? Ele vai existir tanto a forma cis quanto a forma trans. A pergunta que você fez, ela cabe tanto o óleo quanto gordura ser cis e ser trans, porque quando ele é isômero, tá? Ele não vai ser também um e outro, beleza? Professor, a net caiu. Dá para repetir, porque a ligação trans tem interação mais fraca. Rapidinho mesmo. Tá. Voltou, Feu, para você a internet? Se voltou, repito, para não passar de novo, tá? Só lembrar, gente, ó, repetindo aí, entendeu? Os dois, tá? Beleza, posso falar, Orfeu. Petrúcio, em relação ao tipo de óleo, tá? E gordura, ele vai existir das duas maneiras. Qual a diferença dos dois? O óleo, ele vai ter o quê? O óleo, ele vai ter mais insaturações, mas ele vai existir da forma cis e trans. Se tem cis, tem trans também, tá, gente? A gordura, tá? A gordura, ela vai ter o quê? Ela vai ter também grupos insaturados, só que é menos. Mas ela vai ter cadeias, várias cadeias saturadas, beleza? Vai ter, mas ela não impede de ter grupos insaturados. Ela vai ter, então ela vai existir das duas maneiras, tá? Só que dá ênfase mais para os óleos, porque os óleos eles têm mais, digamos, insaturações. Exemplo, azeite. Mas só que tem que fazer o seguinte: nós não podemos fornecer calor para o azeite.
Por quê? Porque ele vai quebrar as ligações e vai tornar ela saturada, aí vai ficar ruim. Beleza? Então, o azeite, toma ele natural. Não precisa colocar calor para ele, não. Se colocou calor, quebrou ligação, aí acabou com isso. Sim. Resolvendo aí, beleza, né, Petrúcio? Resolvendo do Orfeu aí. Vamos lá retomar, já que a net dele caiu, sem problema. Bom, só para configurar essa do Orfeu, ele é o seguinte, tá? Por que um vai apresentar maior temperatura que o outro? Veja bem, quando um desses aí, que é a forma cis, ele vai estar voltado, digamos, uma maior interação. Por quê? Porque o cloro, ó, veja que eu tenho aqui cloro de um lado, cloro do mesmo lado. Ele vai puxar com mais intensidade, tá certo? Com mais intensidade, esse polo do hidrogênio para perto de si, fazendo com que a molécula de cima ela tenha uma maior, digamos, atratividade com a molécula de baixo. Ela vai ter uma maior atração. Nesses dois pontos, ó, tá? Aqui não. O que é que está acontecendo? Então, esse aqui tem maior temperatura de ebulição. Maior temperatura de ebulição. E fusão também. Nesse outro aqui, ele vai apresentar o quê? O cloro está puxando esse aqui, ó, ele está puxando mais esse grupamento para esse lado, tá certo? Então, o hidrogênio vai atrair-se para o cloro, desse lado aqui, e esse cloro aqui, ele vai puxar esse hidrogênio também com mais intensidade para perto dele. Só que nós podemos perceber que o hidrogênio vai estar seguindo de uma certa maneira, ter alguém nesse outro lado que não vai dar correspondência a puxar, digamos, com muita força, porque eu tenho aqui em cima um cloro que também está puxando esse hidrogênio para ele. Entende? Esse hidrogênio está cedendo elétron para esse cloro. Então, esse cloro aqui de baixo vai puxar esse hidrogênio, mas com menos intensidade do que aqui. Ó. Aqui, se você for olhar, esse hidrogênio aqui, ele está sendo cedido elétron para ele. Esse hidrogênio aqui vai ser puxado fortemente por esse cloro. Porque esse cloro aqui ele está potencializando essa maior força, maior atratividade. Eu tenho dois hidrogênios voltados para o mesmo lado, dois cloros voltados para o mesmo lado, puxando esses hidrogênios com muita força. Aqui não. Eu tenho um cloro puxando o hidrogênio com força aqui. Aqui eu não tenho, ó. Tá vendo que é um hidrogênio? Tá? Esse hidrogênio aqui ele não está puxando esse cloro com muita força. Quem está puxando é ele, o cloro. Está vendo que um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro? Então, eles diferenciam nisso aí. Tá? Um puxa para um lado, puxa para o outro. Aqui não. Os dois estão puxando para o mesmo lado, dando uma maior interação. Então, mais interação, maior ponto de fusão e ebulição. Menos interações, menor ponto de fusão e ebulição. Tá? Voltando por esse lado aí. Beleza? Deu para entender bem agora? Deixa eu ver lá a outra pergunta. Beleza, Orfeu. Qualquer coisa, mas pode perguntar, viu? Sem problema. Estou aqui, sempre. Deixa eu ver agora. Esse outro composto. Eu tenho o ácido, esse ácido butenodioico, um está se comportando como cis e o outro se comportando como trans. Está vendo que? Vamos lá pegar para desenharmos direitinho. Aqui, ó. Vamos pegar, tá na transversal, tá? Aqui, ó. Eu estou pegando o carbono que está insaturado, beleza, gente? Esse carbono aqui insaturado, ó. Tá vendo que para esse lado eu vou ter um hidrogênio, certo? O outro hidrogênio vai estar desenhado para o outro lado, ó, para o outro plano. Então, eles estão em planos opostos. Então, esse daí configura a forma o quê? A forma trans, ó. H está voltado para um lado, H está voltado para o outro lado. Beleza? Assim como, se você for analisar o grupo carboxílico, ó, esse grupo carboxílico está voltado para o plano de baixo. Esse outro grupo carboxílico está voltado para o plano de cima.
Então, eles estão em lados opostos. Então, isso aí seria o quê? A forma trans, tá? Aí, o nome dos dois vão se diferir somente por trans e por cis. Então, esse que é trans, o aluno ia botar o quê? Ia representar onde é que está, primeiramente, tá? Os grupamentos da insaturação. Primeiramente, tem 4 carbonos. Aqui é um carbono, aqui é outro carbono, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, trans, eu já sei que é essa cadeia, trans. Aí, o aluno iria colocar o quê? Trans, aí, but de 4 carbonos, tá certo? But de 4 carbonos, but, en, agora eu vou citar o en. Só que o en está entre quais carbonos? Ó, tá vendo que está entre carbono 1, aliás, perdão, o carbono 2 e o carbono 3? Porque se eu começo, por exemplo, por aqui, 1, 2, 3, 4. Ou eu também poderia começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Então, seria carbono 2, 3. Então, o aluno vai botar aqui, ó. Trans, aí, but, 2, en, ou seja, que a insaturação está no carbono 2, tá certo? Que ganha o menor, né? Entre 2 e 3, o 2 é menor. E agora, eu vou colocar quais as posições dos grupos carboxílicos, ou seja, dos grupos funcionais. Carbono 1, carbono 4. Então, o aluno vai colocar ó, trans, but, 2N. Aí agora, eu poderia também colocar o O, tá? Tipificar trans, but, 2N, dioico. Ou posso omitir o O e botar a posição 1 e a posição 4, que são as localizações que esses grupamentos estão vindo, né? E botar o nome dioico. Dioico, certo? Di por quê? Porque são 2 grupos funcionais que são carboxílicos. E oico porque é o carboxílico. Então, carbono 1 tem um grupo carboxílico, carbono 4 também é um grupo carboxílico. Eu poderia também colocar o O aqui, buteno dioico, tá? Mas eu posso também omitir e colocar but 2N, 1,4 dioico, tá? O outro vai ser o quê? Vai ser cis, né? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho o meu carbono que está insaturado aqui, ó, carbono, carbono. Estão vendo agora que os grupos do ácido, desse ácido fumárico, o nome dele vulgar é ácido fumárico, tá? O ácido fumárico, ele está apresentando-se com a forma cis, onde esse ácido agora ele está voltado aos grupos carboxílicos para o mesmo lado. Ó. Ele está vendo aqui os grupos carboxílicos para o mesmo plano. Beleza? Então, é forma cis. Os hidrogênios estão também voltados para o mesmo plano, ó, para o plano de baixo. Beleza? Então, para esse plano de baixo, eu estou aqui com os hidrogênios. Ó. Então, eles estão para o mesmo lado. Configurando aí a forma que nós chamamos de cis. Então, essa outra será cis, tá? Aí o aluno escreve normalmente a mesma coisa, repete. Tá? O aluno vai repetir. But de 4 carbono, certo? But. Carbono 2 tem a insaturação, ok? Carbono 2 tem a insaturação. 1, 4 do mesmo jeito. Dioico. Ó, então veja aqui, qual a diferença dos dois? Eles têm propriedades diferentes? Tem. O ponto de ebulição desse daqui vai ser diferente. Está vendo que um está para cá, ou seja, esse está puxando elétron para perto dele, esse está puxando para perto dele, ou seja, ele vai diminuir a polaridade. Por que está diminuindo a polaridade? Porque os grupos polares, um está para um lado, o outro está para o outro, o oxigênio, né? Ó, diminuindo a polaridade. Se diminuir a polaridade, diminui a interação. Lembra? Vai diminuir as interações? Esse outro não. Ele vai aumentar as interações. Tá? As interações deles estão aproximadas uma da outra. Tá? Se vai aumentar as interações, evidentemente, aumenta as forças intermoleculares entre eles, aumenta o ponto de ebulição. Então, sempre o cis
vai apresentar maior temperatura de fusão e de ebulição, porque aumenta as interações, e esse outro vai diminuir as interações, por mais que ele pertença aos mesmos elementos, tá, gente? Mas eles estão com arranjos de formas diferentes. A forma cis e forma trans são arranjos diferentes. A conformação é diferente, tá? Por isso que lá na trans diminui a ebulição e fusão, porque diminui essa atratividade. Nessa outra, aumenta a atratividade. Aumenta o ponto de fusão e de ebulição. Ok? Nós também vamos estudar hoje, para finalizar a nossa aula, em uma cadeia que ela representa-se de que forma? Também E e Z. José, o que é E e Z? Galera, é a mesma coisa que a gente tinha estudado antes, que representa o quê? E quer dizer a forma trans. Beleza? Então, é uma forma de representar. Na Alemanha, tá? Um cientistazinho, ele começou a fazer o estudo sobre o E, tá? Que quer dizer extra, que quer dizer lados opostos, beleza? É uma forma diferente de estudar, só que é a mesma coisa, beleza? Quando ele tem todos os ligantes diferentes, ele não vai ter ninguém igual, beleza? No participante lá da cadeia. E o outro é cis, tá? Esse Z quer dizer Zusammen, e Zusammen quer dizer mesmo lado, tá? E quer dizer extra, quer dizer lado oposto, quer dizer trans. Quando é que isso acontece? Vamos lá. Na cadeia aberta, como a gente pode ver, evidentemente, pode também ser em cadeia fechada. Qual a diferença? Cadeia aberta continua com o quê? Insaturação. Certo? Insaturação. Cadeia aí aberta, insaturação. Cadeia fechada, saturação. Qual a diferença? Nenhuma. Todos os ligantes são diferentes. Tá vendo? No carbono primeiro aqui, que eu vou chamar de carbono 1, ele tem o hidrogênio diferente de cloro. Ó. Hidrogênio é diferente de cloro. Beleza? Ele tem que seguir, não pode ser igual, tá? Só que nesse segundo, ó, esse primeiro carbono, tá? Que eu chamei de 1. Então, no primeiro carbono, hidrogênio diferente de cloro. Beleza. No segundo carbono, também é diferente. Ó. Bromo é diferente de CH3. Então, nesse segundo carbono, tá? O bromo é diferente de CH3. Então, vamos botar aqui, ó, bromo, certo? É diferente de CH3. Então, ele está no caso de quê? De isomeria cis e trans, tá? Bromo é diferente de CH3, ou seja, os ligantes são diferentes, que estão ligados ao mesmo carbono. Só que nesse caso aí, estão percebendo que todos os ligantes são diferentes entre si? Ó, H é diferente de cloro, que é diferente de CH3, que é diferente de Br. Então, ó, ele é diferente de tudo. Lembra que antes não era assim? Eu tinha que os ligantes voltados para o mesmo lado eram idênticos. Não eram no mesmo carbono, mas eles eram idênticos. Ok? Agora são todos diferentes. Então, quando estiver diferentes aí em todos, ele vai pertencer à isomeria o quê? Z, que é a mesma coisa, trans e cis. É uma forma diferente de mostrar para vocês. Beleza? Você, aí como é que tu vai mostrar isso para a gente? Gente, é em relação ao número atômico. Z quer dizer, o Z não é esse aqui não, tá? O Z que eu vou falar agora representa o número atômico. Z é igual a número atômico. O que é número atômico? É o número pertencente, digamos, que identifica o elemento. Lá na tabela periódica, por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. O número atômico do oxigênio é 8. Beleza? O número atômico do carbono é 6. Então, Z representa o número atômico. Não é esse Z que eu estou falando aqui, tá, gente? Não é esse Z. Esse Z aqui quer dizer cis e o E quer dizer trans. Esse Z que eu estou falando aqui é em relação a cada bichinho desse, ó. Por exemplo, o cloro. Qual o número atômico do cloro? 17. Qual o número atômico do hidrogênio? 1. Então, ó, o número atômico do hidrogênio é 1. Qual o número atômico do bromo?
O aluno vai ver que é 35, tá? Qual o número atômico do CH3? Vamos lá. Hidrogênio é 1, tem 3, então 3. Carbono é 6. 3 com 6, 9. Beleza? Então, ó, aí eu vou dizer, José, essa forma que está apresentando desse 2 bromo, 1 cloro, propeno, ele é a forma E ou a forma Z? Ou seja, a forma cis ou a forma trans? Essa é a questão. Bora dar uma olhada. Galera, vejam que esses grupos menores estão em lados opostos. Estão vendo? 1 e 9. Está vendo que estão em lados opostos? Tá? Assim como estão vendo que os grupos que eu vou chamar de 17 e 35 também estão em lados opostos. Tá? O 17 e o 35 são os maiores números do pedaço aí, ó. Tá? 17 e 35 são os maiores números, entre 1 e 9. Então, eles estão em lados opostos. Por estar em lados opostos, chamamos isso de trans. Tá vendo? Ó? Que 1 e 9, por serem os menores números, estão em lados opostos. Então, a forma que está representando aí será a forma E, ou que nós chamamos de forma trans. Então, se eu boto na frente aqui, ó, aí eu tenho que colocar entre parênteses, 2 bromo, 1 ciclopropeno, é representada aí a forma trans. Se eu fosse colocar a forma cis, que é Z, eu iria escrever de que forma, José? Assim, ó. Iria pegar, fazer aqui abaixo, tá? Carbono, dupla carbono, tá? Iria deixar cloro para um lado. Ó, agora eu vou botar o bromo para um lado, para o mesmo lado do cloro. Tá vendo agora que os números atômicos, que são maiores, estão voltados para o mesmo lado? Tá vendo também agora que os números menores estão voltados para o mesmo plano? Tá certo? Que são hidrogênio e CH3, tá? Então, ó, só para configurar legalzinho aqui com o aluno. Eu estou agora enxergando, você, que os números atômicos 17, que refere-se ao cloro, e o 35, que refere-se ao bromo, eles são os maiores. E eles estão voltados para o mesmo plano, para o mesmo lado, para o lado de cima. Beleza? Assim como também os menores números, que são 1 e 9, estão voltados para o mesmo lado. Beleza? Então, isso configura a forma o quê? A forma Z. Que Z representa ser o quê, galera? Só para relembrar, representa cis. Então, isso que eu estou representando para vocês é a forma cis. E esse outro aqui em cima, que já estava pronto, é a forma trans. Teve uma questão que nós já resolvemos do Enem, que falava sobre isso, que era de uma substância que eu não me recordo o nome dela agora, tá? Qual o nome da substância, mas era uma cadeia que ele pedia que tinha insaturações nos carbonos 2 e 6, radicais nos carbonos 3 e 7, e ela se comportava na forma trans, tá? Que a letra A era a forma correta, trans, e a letra C era a forma cis, e as outras não condiziam. A gente já resolveu uma questão dessa aqui, que era sobre justamente esse ponto que eu estou falando agora. Ok? Então, só para fecharmos melhor, está acabando minha aula, eu queria deixar para vocês fazerem, digamos aqui, julgar quais essa correta. Beleza? Vamos só fechar, eu posso fechar, né, gente? Vamos lá. 2-hexeno. Ele pede, assinar os compostos que podem existir como isômeros geométricos. Bora ver se esse 2-hexeno pode? Ó, eu estou analisando 2-hexeno, eu tenho 1. Do carbono 2, eu tenho uma insaturação. X representa aí, realmente, 3, 6 carbonos. Então, eu posso ter essa possibilidade, tá? Ó, 1, 2, 3, tá? Aqui um grupo CH3, tá? Da forma que eu estou fazendo, eu estou representando a forma cis.
Para fazer a trans é só inverter um lado, beleza? Onde o hidrogênio fica para um lado e o grupo, esse outro grupo CH2, CH2, CH3 para o outro. Então, esse, opa, aqui é um 2, tá? Então, aqui, gente, eu posso sim ter essa estrutura do X2N como sendo, tá? Como sendo a estrutura representada para a isomeria cis e trans, ok? Então, ó, a forma que eu estou fazendo, eu estou representando a cis, tá? Porque onde tenho voltados e ligandos de dentro para o mesmo lado, por mais CH3, CH2, CH2, CH3 não sejam idênticos, mas esses aqui são idênticos, tá? Não tem problema. Então, ele é, sim, pertence a essa isomeria, a 1 está correto. No 2, um bromo, 2 cloro, ciclobutano. Bora ver. Cadeia fechada, ciclo, but, ok? No carbono 1, vamos chamar isso aqui de 1, eu tenho um bromo, tá? No carbono 2, eu tenho um cloro, vamos chamar isso aqui de cloro, tá? 2. Então, eu tenho um cloro. Então, ele cabe a essa sinalização de ser cis e trans? Cabe. Ó, se eu boto para cima, aqui tem hidrogênio, tá? Ó, cadeia fechada. Cadeia fechada, lembre-se, tá? Ele tem o quê? Ele apresenta o fechamento, ligação simples. Veja que o cloro e o bromo estão voltados para o mesmo lado. Assim como o hidrogênio, ó, e o outro hidrogênio desse outro lado aqui, ó, estão voltados para o mesmo plano, para o plano de cima, estão vendo? Então, isso configura a forma cis. A trans é só inverter, botar esse hidrogênio para baixo, o cloro para o outro, aí os hidrogênios ficam em lados opostos. Então, esse aqui também está correto. Ok? Então, 1 está correto, 2 está correto. O 4, ácido 2 butenóico, né? Vamos lá. But, cadeia fechada, né, gente? Então, vamos lá, fechando aqui a minha aula de hoje, que eu sei que acabou, mas deixa eu só terminar aqui, tá? Ó, 2 carbonos aqui no meio, onde, para um lado, vamos botar aqui, ó, um grupo CH3, tá certo? Um grupo CH3. Como ele está falando que é butenóico, óico, ele tem um grupo carboxílico, tá? Então, aqui seria um C dupla O, OH, certo? Então, esse aí seria o ácido butenóico. Aqui eu seria hidrogênio, tá vendo? Beleza? Então, da forma que eu estou demonstrando, está sendo a forma o quê? A forma que é cis, tá? A forma cis, onde eu estou colocando os ligandos de dentro voltados para o mesmo lado. Se eu quero formar trans, é só inverter um dos lados. Exemplo, botar hidrogênio aqui para baixo, esse grupo carboxílico aqui para cima, já forma trans, tá? Então, essa 4 também está correta. Vamos ver a 8. Para nitrofenol. Então, para nitrofenol, eu tenho aqui, ó. Vamos ver se dá certo fazer isso, né? Galera, só lembrando, fenol tem benzeno. Benzeno é o quê, gente? Benzeno é o quê? Insaturado. Eu posso fazer, gente, uma cadeia fechada para a posição 1, 4, fenol, nitro, vamos botar o NO2, né? Eu posso fazer uma cadeia fechada? Não, né? Ó, cadeia fechada pode, até pode, mas tem que ser saturada. Aqui está o quê? Insaturada. Cadeia insaturada não tem ocorrência de quê? Não tem ocorrência de isomeria geométrica ou cis-trans. Então, a cadeia insaturada fechada não tem ocorrência. Lembra-se disso, ó. Não ocorre. Em cadeia insaturada e fechada, não ocorre, porque está insaturado. Tem que ser saturado para acontecer. Aqui seria o caso de posição. Eu poderia mudar as posições. Aí era isomeria de posição e não geométrica, tá? Então, aqui não pode, né? Propeno, bora lá. Propeno tem 3 carbonos, onde um dos carbonos aí, ó, eu tenho um grupo aqui CH3, tá? E percebam que os outros são hidrogênios. Até aqui, beleza, mas, ó,
Está vendo que no propeno ele vai ter um carbono, ele vai ter dois ligantes que são idênticos? Pode acontecer isso, gente? Num carbono, dois idênticos aqui? Não. Não ocorre isomeria cis e trans. Ok? Então, está errado também esse do propeno. Então, os corretos só são esses. Ó. 1, 2 e 4. Ou seja, se fosse para somar, daria 7, né? Beleza? Somando aí o 1 mais o 2 e o 4 seria 7. Galera, eu enviei esse material para vocês. Tem mais questões. Eu quero que vocês façam, por favor, tá? Aí eu vou ter mais 10 questões que eu enviei para vocês, o colégio enviou hoje. O colégio envia hoje para vocês. Então, vocês façam. Aí, quando a gente começar a próxima aula, o aluno vai já tirando dúvida direitinho, tá certo? Bem organizando aí, para que possa sanar todas as dúvidas de vocês. Aí a gente vai tirar as dúvidas e retoma a nossa aula, tá? Gente, um abração. Um prazer ter vocês hoje pela manhã, tá? Para alegrar o nosso dia, tá? Então, tenha um bom feriado, um bom final de semana. Fiquem em casa, não saiam para nada. Deus está no comando, está controlando tudo e vocês estão de parabéns por belíssimas perguntas que fizeram, tá? Não sei se foram belíssimas explicações, mas eu tento fazer o máximo possível para que saia, ocorra tudo bem, tá? Um beijão e saudades de vocês, tá? Tchau, gente, um abração, tá? Fiquem com Deus.